Olá a todos, esse aqui é um lançamento novo que nós estamos fazendo. Muitos de vocês já devem ter procurado informação sobre isso na internet. Nós já lançamos alguns modelos com base em produtos importados, e devido à alta do dólar a gente já vem há algum tempo tentando produzir um produto que tenha um preço mais viável, tá? Então nós estamos falando aqui nesse vídeo dos chamados super servos. O que é um super servo, pessoal? É um servo eletrônico desses que você cansou de ver em aeromodelos pequenos, do qual a gente fez dele um servo tamanho gigante, com uma potência mais acentuada. Bom, todo mundo sabe que um servo, normalmente, ele posiciona o eixo numa posição central, quando o controle remoto ele é colocado numa posição neutra no transmissor. Mais ou menos dizer o seguinte: aqui nós temos um controle, quando você solta, o eixo do potenciômetro do motor volta e para numa posição central. Então a gente desenvolveu esse produto aqui, ó. Esse produto, como vocês vão ver no nosso anúncio, ele tem uma caixa plástica de proteção, mais como proteção comercial do que propriamente para proteger o produto, porque o produto você pode remover de dentro da caixa dele e instalar de acordo com a tua necessidade. E esse produto aqui a gente vai descrever ele para todos aí, para tirar todas as dúvidas. Vamos lá. É um produto relativamente simples, tá? Ele tem um conversor interno que converte o pulso gerado pelo rádio controle, chamado PPM, em PWM, com leitura de realimentação do eixo. O que é isso? É ler a posição do potenciômetro. O potenciômetro, todo mundo já sabe, é uma peça simples, tá? Que ele varia a resistência. Variando a resistência, ele varia a tensão a ser aplicada no circuito eletrônico, e ele sabe aonde está o eixo do motor, tá? Então é um circuito simples, porém de uma complexidade de funcionamento e implementação. O que nós fizemos? Nós colocamos tudo isso dentro dessa caixa, tá? Se você for ver para nossos produtos, você vai achar um produto lá chamado ESC, que é para controlar os motores corrente contínua pelo controle remoto, tá? E com a mesma aparência física desse produto que a gente está mostrando aqui, porém com funções diferentes. Então vamos lá. Aqui você tem dois conectores. Este conector aqui, ó, conector da direita, ele é o conector do motor, um motor DC de 2 pinos. E o conector da esquerda, ele é o conector da fonte de alimentação do motor. Então, nós fizemos o seguinte: para a gente evitar problemas com consumo e superaquecimento, nós separamos a fonte de alimentação do motor da fonte de alimentação do circuito eletrônico de controle. Então, na realidade, a gente quis com isso criar uma redundância, tá? E simplificar ao máximo o produto. Por quê? Porque tendo uma fonte regulada interna, a gente teria um aumento de custo. Então, o que nós fizemos? Nós optamos por essa opção. Você vai ter aqui, então, positivo e negativo, sendo o amarelo positivo e o preto negativo para o motor, certo? Lembrando que neste caso a polaridade ela é vital para você implementar o circuito eletrônico. Por quê? Porque se você não levar em consideração a polaridade do motor, quando você for ligar o potenciômetro de realimentação, ele está esperando um sinal decrescente e o motor está ligado invertido, então ele vai te gerar um sinal crescente, e aí você não consegue ajustar o produto. Então é sempre interessante você descobrir o polo positivo do motor que você vai usar, tá? E fazer a conexão correta. Nós vamos dar demonstração aqui com alguns motores e vamos afirmar o que essa controladora aqui ela pode controlar motores até 10 amperes. Ela tem capacidade superior a isso? Tem. Mas se você tiver um motor que consuma mais do que 10 amperes, então você deve estar precisando de uma controladora com consumo de pico de mais de 60 amperes. Então nós resolvemos o seguinte: nosso produto consegue controlar 20 amperes? Consegue, com o pico máximo de 40. Significa que se você colocar um motor aqui
que ela suportaria de 20 amperes, só que se você tiver um pico de reversão, esse consumo, esse pico de consumo vai passar do dobro. Então você vai precisar de ter refrigeração, tá? Ou seja, ventilação. E isso vai mudar a característica do produto. Como nós medimos a grande maioria dos motores de limpador de para-brisa, até 10 amperes eles vão bem e você vai ter muita força, tá? Então aqui nós vamos fazer a demonstração já disso aqui. Antes nós vamos falar da controladora. Bom, esse fio aqui, ó, o preto e o vermelho, é para você usar a alimentação do circuito eletrônico. Pode ser feito por baterias, pilhas, bateria, conjunto de pack de baterias LiPo, ou mesmo as baterias níquel cadmio de controle remoto, tá? Não tem problema. A alimentação aqui ela pode ser entrada de 6 volts até 18 volts sem problemas, desde que separada da alimentação do motor. Aqui você tem a entrada de sinal, que vai ser ligado ao receptor de rádio controle. Note que, se você tem um receptor de rádio e você vai querer utilizar esse receptor de rádio junto com os servos convencionais, a alimentação do servo não pode ser feita por este produto. Apesar de ter a voltagem positiva, você não deve fazer isso. Por quê? Muito simples. Porque na verdade você vai superaquecer o regulador do circuito eletrônico ao alimentar o servo convencional. Porque o servo convencional tem um consumo. Você vai transferir para o produto esse consumo. E aí você vai ter perca de performance. Então vamos lá. Se você for utilizar servos, não se deve alimentar com a fonte desse equipamento, e sim com uma fonte também separada. O que é isso, pessoal? Isso, o nome disso é redundância, tá? Por que redundância? Porque nós não estamos colocando um produto pequeno para um aeromodelo controlado ou um dispositivo pequeno. É um dispositivo grande. A partir do momento que você utiliza motores desse tipo, nós não podemos ficar escasso com relação ao tamanho. Então você tem que pensar no problema das baterias, sim. Então é bateria para motor é uma coisa, bateria para circuito eletrônico seria outra coisa. Depois do despertador tocando, voltando, nós temos aqui um potenciômetro. Esse potenciômetro ele não é crítico, tá, pessoal? É um potenciômetro de 5K, 10K. Esse daqui é o seu menor problema, o potenciômetro. O potenciômetro tem que ser o quê? Ele tem que ser acoplado ao eixo do motor. O eixo do motor que você vai controlar. Então você pode fazer esse controle, esse acoplamento de duas formas, tá? Vamos mostrar uma forma aqui simples, tá? Que é você tem aqui um motor, um conjunto de motor e potenciômetro de realimentação. Você tem uma engrenagem que se encaixa no eixo do motor e você tem no eixo do potenciômetro e uma engrenagem que você vai encaixar no eixo do motor. Feito isso, você tem um mecanismo de realimentação, ou seja, onde você vai parar o potenciômetro, certo? E aonde está o eixo do motor. Percebe esse jogo, pessoal? Esse jogo aqui, no controle eletrônico, ele vai dar um efeito de tremida. Por quê? Porque ele não está ajustado. Você observa aqui que eu coloquei ele de forma pouco elegante, ele está solto, só apertar, tá? E uma outra maneira que você tem de fazer isso é utilizando um acoplamento com o braço mecânico, com o bracinho aqui, ó. Nós usamos aqui um horn de servo, tá? Uma alavanca de comando, que obviamente o ponto que você vai querer controlar é aqui, e um acoplamento mecânico extremamente simples, tá? Qual é o objetivo disso, pessoal? O objetivo disso é vocês implementar o famoso super servo, que é para você controlar, geralmente controlar a direção de motores, certo? Uma outra coisa, o que é mais difícil nesse produto é você fazer o ajuste de posicionamento. Uma vez feito, a dor de cabeça ela deixa de existir. O que é isso? É você dar o ajuste de centro, tá? Então, aqui no vídeo, nós não vamos explicar como que é feito isso. Nós só vamos mostrar o funcionamento e, obviamente, para aqueles
que fizer a aquisição do produto, tá? Esse produto ele é feito em uma escala pequena, tá? Então nós temos condição de cada equipamento que nós fizermos testar individualmente e mandar para o cliente o teste individual de cada produto que ele compra. E aí nesse teste é onde a gente vai dar as informações técnicas de como ele faria para ajustar o produto que ele comprou. Agora na sequência nós vamos ver isso funcionando, tá? Agora a gente vai estar fazendo o teste, como está tudo já conectado. Então nós temos aqui o receptor devidamente ligado. Aqui nós temos a fonte de alimentação da parte eletrônica. Observe que não tem nenhum LED indicador, né? Mas lá dentro tem, tá, pessoal? Abrindo a caixa tem. Só que aqui nós usaremos o que? Uma vez energizado o produto, o LED indicador é do receptor, tá? Então você não vai ficar olhando para isso, tá? Então vamos lá, agora a gente vai ligar a fonte do motor. Temos a fonte do motor ligada, a fonte lógica ligada, e nós já fizemos a montagem do potenciômetro de realimentação. Observamos a polaridade do motor ao ligar, tá? Obviamente aqueles que tiverem comprado o produto vai ter um vídeo explicando como isso é feito, tá? E aqui nós temos o rádio ligado já. Vamos ver o que acontece, pessoal. Olha lá, tá? E aí você tem o chamado servo de realimentação ou um super servo. Bom, obviamente que a gente vai mostrar para vocês o motor de limpador de para-brisa na sequência, tá? Mas uma coisa que as pessoas geralmente se enganam é que motores grandes resolvem o grande problema, mas na realidade não é assim, tá? Ó, pessoal, se você fizer o ajuste aqui, ó, observa que você vai ter o controle exatamente como se fosse um servo, tá vendo? Tá? Então aí, obviamente você iria adaptar a alavanca de controle em cima dessa engrenagem. Enfim, a parte mecânica de como você vai fazer o acoplamento do eixo do motor ao dispositivo a ser controlado, esse daí é com você, certo? Agora a gente vai mostrar para vocês o funcionamento do produto com um motor de limpador de para-brisa, que é o sonho de consumo da maioria das pessoas. Bom, aqui na sequência, mesma coisa. Colocamos um motor com consumo entre 3 e 5 amperes, sem levar em consideração o reverso, o pico de reversão, rádio, receptor ligado, fonte de alimentação, tudo que você já está cansado de ver. E agora a gente vai fazer o que? Olha só, pessoal, só para mostrar para vocês a sensibilidade, tá? Ó, você rela a mão, ele já mexe. Por que isso? Porque aqui tem jogo, tá? Se você fizer no seu dispositivo esse pequeno jogo que tem aí, é entre o buraco, tá, e a alavanca. Então isso tem que ser bem justo, bem firme, tá? Vamos fazer só um ajuste aqui, ó, de olho aqui na minha mão e de olho aqui. Vamos empurrar isso aqui mais para trás. Fica vendo a força disso. Vamos colocar o receptor de rádio aqui para vocês poderem ver. Não vai parar. Parou. Vamos lá. Olha só, ó, minha mão. Quando eu soltar, ó o tranco que o motor vai dar. Estão vendo, pessoal? A força que isso tem. Então eu vou segurar e mostrar para vocês segurando o ajuste do motor. Essa alavanca e esse efeito de tremer. Olha só, quer ver? Olha lá. Por quê? Porque ele não parou na posição certa, porque ele tem um jogo aqui. Então se você mexer aqui, ó, você sente o motor tentando posicionar. Olha só, ó. Tá vendo, pessoal? Soltou, vamos com muita calma. Aí ele vai posicionar. Então, isso daqui eu vou desligar. Isso daqui é a sensibilidade e a força que ele tem. Então você tem que ver, tem que ter em mente, na hora que você for fazer o ajuste, o acoplamento mecânico, você ter essa percepção, tá, da força e de como você vai prender isso no seu dispositivo
que você está construindo, tá? Detalhe importante: o potenciômetro não é a prova d'água, o produto não é a prova d'água, então ele tem que ser vedado na hora de fazer a instalação, tá? O produto ele tem garantia desde que seja seguido à risca o que a gente recomenda. Todo produto que você comprar nosso, você vai receber um vídeo semelhante a esse testando o seu produto. Nós não enviaremos nada com um regime de urgência sem fazer os devidos testes. Então, o tempo de postagem, vocês fazem pergunta, entre em contato com a gente, mas a gente não faz nada nas coxas, tá? Então, o produto, quando ele sai da nossa empresa, ele sai testado e com a certeza de funcionamento. Se você for querer reinventar a roda, tem que tomar cuidado. Segue o que a gente explica no vídeo certinho, bonitinho, que você não vai ter decepção. O produto acompanha o quê? O produto acompanha a controladora, o potenciômetro de realimentação. O que você precisa? Você precisa de implementar a parte mecânica de acordo com o teu motor, tá? O seu rádio e, obviamente, as baterias, tá bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato.